galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a novela da Sabatina do Mendonça parece que está longe de terminar. No dia de ontem, o Ciro Nogueira deu uma entrevista, respondeu o Malafaia voltou para as redes sociais, os aliados do Davi Alcolumbre vieram ao público para falar que ele não vai mais pautar, não vou mais, só vai pautar agora em 2023, vai que Bolsonaro perca e o Lula vença, aí quem sabe ele coloca um amigo dele. Vamos comentar sobre isso, fazer todas as últimas atualizações, não paramos por aí. Ainda no âmbito judicial, bom, o STF aí tá julgando se o Lira pode ou não ser obrigado a pautar o impeachment de Bolsonaro. O governo aí se posicionou sobre o tema, vou comentar com vocês. Também vamos falar sobre a CPI. Renan Calheiros veio a público para assumir o que todo mundo já sabia, que a mídia teve um papel fundamental durante a CPI. E parece que também não vai acabar, porque eles vão apresentar o relatório, vão trabalhar aí arduamente, né, para responsabilizar os culpados e eles já estão planejando uma nova ideia. Vão criar agora uma frente parlamentar do pessoal aí da CPI. Vocês vão entender tudo bonitinho, vou mostrar para vocês. Vamos também falar sobre 2022, a novela Bolsonaro Partido. E aí, vai pro PP, pro PTB. Temos algumas novidades, também vamos falar do Lula e dos aliados do Lula. Temos algumas pautas ligadas aí à economia, não sei se vai dar tempo de falar algumas coisas ligadas a pautas identitárias. E já vamos começar aqui, tem mais uma coisa que eu nunca lembro. Uma coisa que eu nem falei aqui na introdução. Vejam só, ontem aí tivemos um conflito, sabe? Um bate-boca entre Bolsonaro e Xuxa. Será que realmente teve? O que foi que aconteceu? Bom, aqui para mim é um grande exemplo que se você depende da grande imprensa, bom, você não vai estar muito bem informado. Ou pelo menos você vai ter que realmente pegar a matéria para ler. Porque pelas manchetes parece que o caos está acontecendo no Brasil. Você vê, né? Se você apoia Bolsonaro, deixe de me seguir. Pede Xuxa no Instagram. Aí, ontem Bolsonaro respondeu a Xuxa, né? E aí a Veja, a mesma jornalista, você vê ali na foto, fala o seguinte, ó. Bolsonaro versus Xuxa Meneghel. Presidente parte para o contra-ataque. Deus. Aí você fala assim, cara, o que foi que o Bolsonaro fez, né? Bolsonaro aí, esse amor de pessoa, sabe? Um cara que sabe chegar chegando. O que foi que Bolsonaro falou dessa vez, né? Já tá pensando no mínimo uma voadora. Aí você vai ver, né? Qual foi o contra-ataque? Qual foi o contra-ataque de Bolsonaro? O Vida Destra postou a foto aqui, ó. Bolsonaro e Xuxa. E aqui você vê que interessante, ó. Xuxa dando risada e Bolsonaro serião, né? Olha só, Bolsonaro é quase um grande vilão. Aqui o Vida Destra, você vê quando o perfil é mais direita, coloca o Bolsonaro mais risonho e a Xuxa assim desse jeito. E fala, ó, se você apoia Bolsonaro, deixe de me seguir. Pede Xuxa lá no Instagram. E essa foi a resposta de Bolsonaro. Se você apoia a Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país. Isso foi um contra-ataque? Sabe, ele apresentou outra face. Apresentou outra face. Cara, se você segue a Xuxa, me segue também. Escute o outro lado. Vamos trabalhar pelo Brasil. Vamos deixar as diferenças de lado. Contra-ataque. Sabe, a todo momento a imprensa tem que trabalhar para tentar desqualificar o presidente da República. É tudo bem, né? A gente já esperava por isso daí. Já entrando aí na questão da indicação do Mendonça, a Sabatina do Mendonça é o tema que vem continuadamente aí, né? Impactando na política nacional. Ciro Nogueira veio a público, deu uma entrevista, não falou muito, mas respondeu o Malafaia, tá lá, ó. Ciro Nogueira rebate crítica de Malafaia sobre indicação de Mendonça ao STF. Falta informação a esse pastor. Aí tá lá, ó. Não estou entendendo. Eu sou um auxiliar do presidente da República e todas as suas determinações serão cumpridas sempre. Acho que falta informação a esse pastor sobre nossa atuação, disse o ministro a jornalistas no Piauí, onde passa o feriado. Sentiu, né? Sentiu. De forma que ele veio ao público, teve aí que dar uma resposta. Você vê que realmente o Malafaia tem um poder, né? De pelo menos incomodar as pessoas. E o Malafaia voltou para as redes sociais para falar o seguinte, ó. Já valeu o vídeo que fiz. O ministro Ciro Nogueira, que vive nas sombras escondido, se manifestou sobre o meu vídeo, mesmo não sendo direto com os jornalistas, para dizer que apoia André Mendonça. Não desmentiu que se encontrou com Renan Calheiros. Bota a cara para fora. Silas Malafaia dobra a aposta. Claramente aqui, né, ele está pedindo mais empenho. Mais empenho.
manifestação pública, bora trabalhar aí, né, pela Sabatina do Mendonça. Bora, tem que trabalhar, meu filho. Desse jeito aí, tá ruim. E aí, vejam só, Alcolumbre fala em segurança com decisão de Lewandowski para assegurar a indicação de Mendonça ao STF. Exatamente o que eu falei para vocês. Davi Alcolumbre disse a aliados que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de não obrigá-lo a pautar a indicação do Mendonça garantiu a segurança necessária para a votação ser realizada somente quando ele conseguir maioria para derrotar o nome escolhido por Bolsonaro. A gente comentou isso aqui ontem. Era tudo o que o Alcolumbre queria para validar o seu posicionamento. Só pauto quando eu quero agora. Agora é só quando eu quiser. O senador argumenta que o STJ tem 2 vagas abertas e só deve decidir novos nomes no próximo ano, o que mostraria que não é preciso pressa para nomeações nas cortes superiores. Mas será que vai ficar para o ano que vem ou vai ficar para 2023? Porque até então o que o Alcolumbre está falando. Vejam só. Alcolumbre diz a aliados que pretende segurar a sabatina de Mendonça até 2023. Quem trouxe a informação foi a CNN, foi a Thais Arbex. Após o ministro Lewandowski, do STF, negar o pedido para obrigar o Senado a marcar a sabatina, Alcolumbre disse a aliados que pretende segurar a análise do nome do ex-chefe, até 2023. E aí o pessoal fala o seguinte, ó, eu achei interessante essa matéria. Achei interessante porque a imprensa todo santo dia, chama Bolsonaro de golpista, ditador, autoritário, gênio, sabe? Todos os adjetivos pejorativos existentes na língua portuguesa, eles utilizam. E aí a matéria tem esse parágrafo falando o seguinte, que os aliados de Mendonça têm classificado a postura do presidente da CCJ do Senado como antidemocrática. O Alcolumbre, um antidemocrático. Nos bastidores, dizem que travar a sabatina é no mínimo um contrassenso, uma vez, olha só agora, que o presidente Jair Bolsonaro é cobrado diariamente a respeitar a democracia e as instituições. Mas o Senado tem atuado no sentido de impedir que ele exerça um dos seus principais atos, a nomeação de um ministro do Supremo, a 1 ano e meio do término de seu mandato. E vocês cobram Bolsonaro, na hora de vocês não fazem nada? Estou surpreso com essa matéria da CNN, quem diria? Fui conversar com algumas pessoas, são pessoas que muitas vezes não são, não diria nem apoiadoras ferrenhas do governo, tentar assim obter algumas informações diferentes. Eu vi o seguinte, a aposta de muita gente sobre essa questão aqui do Alcolumbre é o seguinte. Ano que vem, vai ter eleição. O Alcolumbre é candidato. Vai precisar de apoio. Lembrem que o Alcolumbre era, até então, aliado do governo, não de primeira hora, mas seria o cara que, inclusive, o governo iria apoiar para a reeleição. Porque o problema meio que era o Maia. Para o Senado tinha um certo, parecer que iria dar espaço. Inclusive, o Planalto apoiou o candidato ao Alcolumbre na época, que é o Rodrigo Pacheco, venceu. Então aí o pessoal acha que o Alcolumbre pode estar aí meio que pleiteando alguma coisa. Não necessariamente um nome para o Supremo, mas algum tipo de apoio para 2023. Lembre, inclusive, que Bolsonaro apoiou o irmão do Alcolumbre nas eleições de 2020. Então o pessoal aí está com essa certa visão. No momento certo, Bolsonaro vai chamar o Alcolumbre, bater um papo de pé de ouvido e ele aí pode pautar. Isso aí foram algumas informações que eu vi aí nas últimas horas, tentando saber qual será o desfecho disso. Tá todo mundo esperando, Cadê o respeito? Cobram de Bolsonaro, mas na hora deles, não. Será que o Alcolumbre vai esperar até o Lula se eleger? É uma grande piada. Falta 1 ano e meio de mandato, 1 ano e meio de mandato quando Bolsonaro indicou Mendonça. Hoje completou 3 meses. 3 meses, 90 dias. Ainda no âmbito jurídico, vejam só. Aqui eu só espero que o Supremo tenha o mesmo tipo de entendimento que teve ontem. E aí é o que eu digo, a importância da gente defender a coisa certa. Sempre. De verdade, não igual a Sérgio Moro, com essa frase, mas sempre defenda a coisa certa e sim. Mais ou menos algo assim. Vejam só. A AGU diz ao Supremo que impeachment é processo político e não cabe à corte obrigar Lira a analisar pedidos contra Bolsonaro. A AGU disse ao STF que o impeachment é um processo de natureza política. Por isso, não é papel da corte
definir prazo para análise. Ontem, o Lewandowski decidiu que ele não pode obrigar o Alcolumbre porque ele estaria, entrando nas prerrogativas de outro poder. Será que para isso daqui também vale a mesma regra? Não. Deixa a independência da Câmara para decidir, ou isso daqui, o Supremo vai querer decidir na canetada? É um outro exemplo, Comentamos ontem, eu falei, não, realmente, o Lewandowski não está errado. O errado da história é o Alcolumbre. Será que vai ter o mesmo entendimento aqui ou vai ser como na abertura da CPI? Porque para abrir a CPI, o STF pode dar aquela canetada democrática. A canetada democrática. E aí esse tema, obrigar o Lira a pautar o impeachment, também está sendo discutido pelos ministros em um mandato de segurança movido pelo Kim Kataguiri, o MBL. O julgamento chegou a ser iniciado no plenário virtual, plataforma online que permite a inclusão dos votos no sistema sem a necessidade de reunião do colegiado, mas será transferido para a sessão por videoconferência a pedido do Lewandowski, o mesmo que deu a decisão do Alcolumbre. Ainda não há data prevista para análise. Relatora do caso, a Carmen Lúcia, sinalizou em decisão liminar que é contra um ultimato do STF ao presidente da Câmara. Menos mal, Independência dos poderes. Mas vamos ver o plenário. A Carmen falou que é contra. Deixa a Câmara decidir. É um processo político. Tudo bem. E aí eu vi essa postagem aqui ontem. Eu acho que ela faz uma conexão boa com o que a gente vai falar sobre eleições de 2022, essa novela de Bolsonaro com os partidos. E ela veio do Flávio Augusto, que é um empresário, e ele fala o seguinte, política é uma desgraça. Quem se envolve nessa praga jura que vai lutar por um mundo melhor. Mas quando menos espera, já entrou no vale tudo pelo poder. Vale mentir, distorcer, difamar, criar intrigas, fake news, chantagem, usa fundo eleitoral, boquinha estatal, deforma caráter. Será que algum dia, em algum lugar do mundo, política será feita com ética e honestidade? Então, essas postagens aqui dele, eu não sei de quem ele está falando, porque ele está falando assim do jeito de pessoas que entraram por agora, Espero que ele tenha falando do pessoal do MBL. Mas tem alguns pontos aqui que eu acho que independente do candidato, do viés político, eu não sei até que ponto se aplicam. Por exemplo, ele faz uma crítica ao uso do fundo eleitoral. Se você criminaliza o fundo eleitoral numa política que basicamente você removeu o financiamento privado, ainda existe financiamento privado? Sim, existe. A gente vai falar isso hoje. Coisas interessantes. Quando a gente vai falando do Lula e dinheiro. Lula em dinheiro, Você sabe que Lula em dinheiro é uma receita muito boa para o sucesso. Mas assim, no âmbito da política, que a gente não tem o financiamento privado, de verdade, porque isso está ligado, ao imposto de renda, o que torna os grandes empresários, basicamente as únicas pessoas que podem doar, você acaba gerando um certo elitismo na política. Porque se o candidato não tem dinheiro para bancar a própria campanha, e não tem os grandes empresários tipo Lema apoiando ele, fica uma competição bem desigual. E eu não estou falando porque tem santinho, redes sociais, tempo de TV, não. Simplesmente porque para rodar o estado gasta dinheiro. Um hotelzinho, sabe? Não precisa nem muito bom, 3 estrelas, 4 estrelas no máximo, não é barato. O cara não consegue trabalhar e fazer a campanha ao mesmo tempo. Então, cara, usar fundo eleitoral não é o problema. Não, isso não tem como ser visto um problema, sabe? Isso daí é uma ideia que tem que ser quebrada. É aquilo que a gente falou, é a pauta que os liberais, os liberais tomaram e controlaram e ficam tentando criminalizar. Quando, na verdade, eles têm um certo jeitinho para entrar na política. A maioria é grandes empresários e tudo mais. Então você acaba tirando grande parte da sociedade. E outra coisa que ele fala é o seguinte, boquinha estatal. Boquinha estatal é errado. É errado. Mas toda estatal, na maior parte do tempo, tem cargos que são indicações. Indicação é algo político. Então, assim, todo mundo vai tentar emplacar o seu. Isso é óbvio. A grande questão que tem que ser olhada é qual o perfil da pessoa que está sendo indicado. É uma indicação política, mas esse cara, ele cumpre os requisitos técnicos. Então, a gente sempre tem que ter cuidado para não cair, nessas críticas rasas. E aí empobrecer o debate e depois lá na frente isso acaba virando contra a gente mesmo. Lá na frente, o que é uma boquinha estatal? Colocar alguém lá só pra mamar e tirar proveito? Aí sim, eu tô completamente em acordo com o Flávio Augusto.
E no fim ele falou o seguinte, ó, será que em algum dia, em algum lugar do mundo, política será feita com ética e honestidade? Na sinceridade, eu acho que é feita por várias pessoas. Várias pessoas. Não é porque eles cometem erros que, sabe, eles não são éticos, não têm honestidade. Eu acho que também a imprensa tem um grande trabalho, né, para tentar pintar algumas pessoas como desonestas. Você sabe o que a gente está falando. Então, assim, eu acho que o comentário, beleza. Dá para discutir muita coisa. E o grande problema é o seguinte: quando os bons se cansam, os malvados, né, fazem a festa. Mais um motivo aí para realmente continuar se esforçando. A luta continua, como diz aí o pessoal da esquerda. E aí, começando aqui, pincelando sobre 2022, a gente fala muito nas redes sociais, e você vê, o Terça Livre, mais uma vez foi derrubado. Eles trouxeram algumas atualizações nas redes sociais. Vão lá dar uma olhada completa. Não entendi muito bem. Parece que eles cederam agora os direitos de imagem para um novo grupo, artigos 220. Tem que parar, ler tudo bonitinho. Isso aconteceu aí durante a noite. Eu fiquei sabendo. Não fiquei sabendo de tudo ainda, então não sei explicar qual foi realmente o motivo que levou. Mas enfim, enquanto isso está acontecendo, é um canal, você sabe, direita, apoia o governo. Você vê aqui a Folha de São Paulo. Instagram diz que errou ao desativar conta dos jornalistas livres. Às vezes que o Instagram também errou, né? Na hora de desativar algumas pessoas da direita e até reativou o perfil. Eles vieram a público, pedir desculpas, dizer que errou. Você vê como é o tratamento, né? Quando é direita, vale tudo. Quando é de esquerda, pede até desculpa. Pede até desculpa. Os jornalistas livres, na época, se lembra lá do Borba Gato? Do Fogo do Bem? Passaram um pano, mais um pano para a questão do Borba Gato. O Instagram removeu a postagem. Mas falam com censura. Censura. Aí é censura. Você vê aqui também, né? Vocês devem saber quem é Patrícia Leles. O que eu achei mais interessante não é o fato que a polícia concluiu que ela simulou conversas em acusação de ameaça contra Eduardo Bolsonaro. O que eu achei interessante é o seguinte, ó, jornalista diz que policiais nunca a escutaram. Jornalista. Até a Patrícia Leles é tratada com respeito, sabe? Como jornalista pela grande imprensa. Mas quando alguém de direita, é blogueiro. Porque censura é só quando é contra jornalista. Entendeu? Blogueiro pode. Blogueiro pode. Blogueiro tá de boa. A gente vem conversando bastante sobre o Telegram, né? Aí você vê que ontem o Canaltech, uma rede aí, um grupo focado na área de tecnologia, soltou essa matéria, falando que o WhatsApp pode ganhar grupos aprimorados, estilo os canais do Telegram. Uai, peraí. A Elisa diz, ó, tá, agora eu entendi. O Telegram tá incomodando. Mas a melhor resposta que eu achei foi o do Demagogia do Oprimido, que ele fala o seguinte, ó, o jornalista que passou 3 meses infiltrado, 3 meses não, na verdade foi 3 dias infiltrado lá no Telegram, vai soltar uma nova matéria. Entenda por que o WhatsApp será bom mesmo imitando o perigoso Telegram. Ele vai, com certeza o WhatsApp não vai ser o problema. O problema é o Telegram. É o Telegram. O Telegram, o WhatsApp é do bem. Porque o WhatsApp, sabe, remove publicações, combate desinformação. Quando é o Telegram, é o problema. O WhatsApp vai fazer a mesma coisa. Vamos ver se alguém vai jogar pedra. Vamos ver se alguém vai jogar pedra. E aí, entrando em 2022, mesmo assim a fundo, a novela aí tá parecendo novela mexicana, né? O partido de Bolsonaro, porque agora tá com a briga aí até entre os partidos entre si. Na verdade é o Roberto Jefferson, você vê, ó. Ataque de Roberto Jefferson a ministro é mais um capítulo da briga para filiar Bolsonaro. Da prisão, o presidente do PTB escreveu carta anunciando o presidente do PP de ser ligado a petista. Partidos brigam por clã Bolsonaro. Jefferson chamou aí o Ciro Nogueira de sócio do governo do PT em seu estado e acusou o ministro de ter metade dos cargos no executivo e legislativo estaduais. O Piauí é governado pelo petista Wellington Dias. O ex-deputado também atacou o senador Renan Calheiros, relator da CPI, e reuniões entre Nogueira e Calheiros. Será que trataram da nomeação para ministro do STF de Mendonça? Ou será que discutiram um acordo? Escreveu Roberto Jefferson. Em outro texto do documento, Jefferson endossou uma declaração feita na véspera pelo pastor Silas Malafaia, que acusou Nogueira e a ministra do governo, a Flávia Arruda, de atuarem contra a indicação de Mendonça ao Supremo.
Bob aí vem, né, para causar aquela confusão básica. É um método de ação que Roberto Jefferson vem pregando algumas vezes. A gente já falou sobre isso. Às vezes que Roberto Jefferson agiu para impedir Bolsonaro de se filiar a um partido. Ele tem todo o direito de fazer isso. A minha única crítica, como eu sempre digo, é se assume. Deixa bem claro qual é o seu posicionamento. Não é de hoje que Roberto Jefferson vem tentando, né, impedir que Bolsonaro vá para outro partido. Por quê? Porque ele quer no PTB. É do jogo democrático. Ele tem todo o direito de querer. Só se assume. Se assume, deixa bem claro o que está rolando. Pô, aqui tá fora de ordem, que era para ter botado depois. Vamos aqui a da Folha de São Paulo, depois eu vou, porque ele é do Lula. Sobre o PP. Bolsonaro chega a 2 anos sem partido e tenta selar filiação ao PP após fracassos em série. E a matéria aí diz que tem algumas informações aí dos bastidores do PP que fala o seguinte, ó. Segundo o dirigente do PP, basta Bolsonaro bater o martelo para se filiar. A priori só depende de Bolsonaro. Hoje calculam que 90% dos diretórios estaduais da sigla concordam em receber Bolsonaro. A maior resistência, Nordeste, principalmente na Paraíba, em Pernambuco e na Bahia. Mesmo assim, segundo Ciro Nogueira relatou em conversas reservadas, isso não é mais um entrave. Antes de avançar nas conversas com o PP, porém, Bolsonaro e seus articuladores negociaram ingressos em várias outras legendas. PRTB, Patriota, PTB do Roberto Jefferson. Tanto no PTB quanto no Patriota, a possibilidade de filiação de Bolsonaro e dos bolsonaristas acentuou crises internas. O PTB, né, tem a briga, eles comentam, que aí é a expulsão da Cristiane Brasil, a Fadi Farage e tudo mais, que envolve. Então, você está vendo aí que tá coisa. Todos os partidos têm os prós e têm os contras. Todo mundo sabe disso. Mas eu acho que o mais importante de tudo é ter um partido o quanto antes. E quanto mais tempo demora, pior. Vamos comentar aqui agora das movimentações do outro lado. Ó. Lula pede que aliados mantenham fora Bolsonaro nas ruas. E a primeira pergunta que eu faço, por que o Lula não faz isso? Por que o Lula não vai para as ruas pedir fora Bolsonaro? Por que não vai lá, Lula? É porque vai ter tom eleitoral. Qual o problema? Vai lá. Você é cidadão, pede lá. Vamos ver a multidão que o Lula coloca na rua, né? Não vai colocar ninguém. Aí vão começar a questionar as pesquisas, né? Pô, o Lula vence no primeiro turno e não tá colocando ninguém na rua. Aí a imprensa vai entrar para fazer aquele malabarismo, para explicar, porque na verdade o Lula tem muito apoio, mas, sei lá, as pessoas estavam viajando, então vamos inventar alguma desculpa para falar que é justificável o fato do Lula não ter apoiadores nas ruas. Diz que nos últimos dias Lula pediu a parlamentares do PSOL em Brasília que os atos fora Bolsonaro devem ser mantidos ao máximo. PT e PSOL estão na linha de frente da esquerda na organização dessas manifestações. A mais recente aconteceu no último dia 2. Se os protestos contra o governo Bolsonaro de fato continuarem, será um cenário ideal para Lula, que tem a seu favor a reprovação ao governo batendo recordes. Ele não quer impeachment. Ele quer desgaste. É o desgaste. É só balela. Essa coisa de impeachment é só para desgaste. Folha de São Paulo soltou isso daqui. A gente já vai falar ainda do Lula e seus aliados. Mas só isso aqui para fazer uma quebra, né? Ricardo Salles estuda se lançar deputado em 2022. Aquele momento, uma vez, a gente fala assim, não, beleza, a gente já contou isso ontem. Você lembra da postagem de ontem, quando eu falei, ó, galera, postagem assim, o cara colocando a marca d'água, fotinha aqui do Salles, arroba do Twitter, candidato, tá aí. O Salles está confirmado, será candidato em 2022. Para quê? Talvez deputado, talvez governador, senador, não sei. Mas candidato é uma certeza. Tá aí. Até a Folha de São Paulo já entendeu. Ontem não deu tempo de falar do Romário, mas o que eu quero falar do Romário para vocês com mais calma era isso daqui. Não vai ter tempo de falar hoje e depois a gente fala. Na briga pelo Senado, Molon responde Romário sobre apoio a Bolsonaro. É simples. 2022 só tem uma vaga. Uma vaga. Não são duas, só é uma. A política hoje é lado A versus lado B. É Lula versus Bolsonaro. Romário é zero chances dele conseguir apoio de Bolsonaro. Ou desculpa, de Lula, ele sabe disso. Por quê? Porque o Lula vai apoiar alguém da esquerda. Romário é do PL, do Valdemar, tá na base do governo. O Lula tá fechado com o PSD e com o PSB. Vai ficar entre um dos dois aí, talvez até o próprio PT. Então vai apoiar
o Alessandro Molon, a priori aí é o candidato ao Senado. Então, o que o Romário está procurando naquele posicionamento dele, mandar um salve pro Bolsonaro, naquela defesa meia boca, cara, Bolsonaro me apoia. Me apoia, Bonorinho. Por favor, me apoia. Romário não é besta. Não é besta. Tá aí. Sabe, aqui você vê, ó. Romário diz que prefere Bolsonaro a Lula e que antes o país estava uma porcaria. Exatamente. Ele quer o lado dele. O Romário sabe que não existe terceira via. O Brasil sabe. Só quem acredita na terceira via é quem quer fazer a terceira via acontecer. Sabe? É quem deseja ver a terceira via vencendo. Só esse pessoal que acredita. Eles querem empurrar. A terceira via realmente assim é o lado mais podre do sistema, né, do establishment brasileiro. Todos juntos e unidos. E aí vamos voltar aqui pro Lula e seus aliados. Ontem o Sal Cristo ele fez uma thread sobre o Kassab. Tem muita coisa aqui para mim é do jogo, da política. Quem quiser vai lá a thread toda dele. Ele faz até umas ligações sobre o TSE, algumas empresas ligadas ao Kassab e tudo mais. Mas eu não quero focar nesse pedaço. Quero só mostrar algumas coisas porque a gente tá falando bastante do Kassab há muito tempo. Ele fala o seguinte, ó, Kassab e PSD, a thread. Eu também tirei a thread de ordem, porque vocês vão entender para conectar o assunto com a CPI. Vocês sabem que Kassab jura ser o mago da terceira via. Sabem também que ele tem um passado que prefere deixar no esquecimento. Ele fundou o PSD e o usa como meio de apoio financeiro a empresas de aliados e também como projeto particular de poder. Eles fazem algumas matérias, né? Kassab merece uma atenção especial porque é o dirigente partidário que mais vem se assanhando publicamente para 2022. Todo dia tem matéria do Kassab. Tem algumas que eu não trouxe hoje, saiu lá na coluna do Guilherme Amado, mas não estou entendendo qual é a movimentação do Kassab, tá muito estranho. O Guilherme Amado tá falando o seguinte, que o Kassab não tem chance com o Lula porque o Kassab tá muito bolsonarista. E tem muito bolsonarista no partido do Kassab. Sabe qual é o exemplo que o Amado dá? O Trad, né, assim, um Trad, que é primo do Mandetta. Tudo bem. Não, é primo do Mandetta, mas pode ser bolsonarista. Beleza. Omar Aziz. O cara pintou Omar, o presidente da CPI, como bolsonarista. Então não entendi muito bem o que é que o Guilherme Amado quer com aquela matéria. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas você vê aqui, ó. Lula está com disposição e vontade de ganhar em 2022, afirma o Kassab. Fusão DEM-PSL faz Kassab reforçar a aposta do PSD pelos passes do Pacheco e do Alckmin. E aí os outras matérias que são interessantes, ó. Seu grande desejo era ter o próprio clubinho, né, do Kassab. Em 2011, junto com dissidentes do DEM, PSDB e PPS, membro do Foro de São Paulo, ele funda o Partido Social Democrático, o PSD. Embora tenha sido formado por gente de direita, o partido já nasceu canhoto, prometendo apoio a Dilma em 2014. Tá lá, ó. Kassab funda PSD com promessa de apoio a Dilma. Em ato em Brasília, prefeito de São Paulo diz esperar que DEM e sigla seja feliz. Nova legenda nasce com 30 deputados federais, 2 senadores, um governador e 5 vice-governadores. Só a galera de peso lá em Brasília, né? Todo mundo junto. Aí você vê o seguinte, o Saul, ele vai lá para ler algumas coisas ligadas ao TSE, tem mais do que isso. Mas eu quero mostrar só isso daqui porque eu acho interessante, ó. Em 2020, o PSD arrecadou no eleitoral quase 200 milhões. Mas 99,85% desse valor foi repasse do próprio TSE, a título do fundo eleitoral previsto em lei. O problema é 1%, na verdade não é 1%, é o 0,15%. 99,85% do dinheiro do PSD veio do fundo eleitoral. E o restante? Aí que tá a coisa engraçada. Ó. Entre os maiores doadores do PSD no ano passado, estão os milionários donos do grupo Rap Vida, uma das maiores operadoras de planos de saúde do norte e nordeste do país. Aí aqui em cima você vê, ó, doando 0,05%, 100 mil reais, Cândido Pinheiro Corem de Lima. Que você vê aqui, ó, Conselho de Administração. Cândido Pinheiro Corem de Lima, presidente do Conselho de Administração da Rap Vida. Jorge Fontoura Pinheiro Corem de Lima. Quem é esse daqui? Conselheiro. Cândido Pinheiro Corem de Lima Júnior, é o filho, também conselheiro. Você vê aí o pessoal do Rap Vida, parece que tem uma certa aproximação, pode falar assim, né, do PST do Kassab. E aí a gente vê o seguinte, ó, Prevent Senior e Rap Vida seguem receitando kit proibido,
após comprarem 5 milhões de caixas. E uma matéria do dia 19 de setembro de 2021, bem recente. E o primeiro questionamento é o seguinte, né? Pô, Rap Vida ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Não acho que a Rap Vida, eu não acho que a Rap Vida deva ser perseguida. O meu grande questionamento é por que a Prevent Senior está sendo e a Rap Vida não? O Amaziz é do PSD do Kassab. Bom, aí você vê aqui, ó. Caso Rap Vida. Médico detalha assédio pelo polêmico em operador e recusa fazer testes. 4 de outubro. A apresentação atribuída a Nise Yamaguchi foi usada por diretor da Rap Vida para convencer médicos a prescrever o polêmico. E assim a gente vê, né? A Prevent Senior que é o problema. A Rap Vida que fez doação para a campanha do PSD, que é do Amaziz, tá de boa. E recentemente a gente também falou sobre a questão da Unimed, né? Que tem uma certa proximidade com o Mandetta. Também prescreveu o kit proibido. Ninguém fala da Unimed. E ontem o Texugo que fez mais uma thread aí se aprofundando na questão da Unimed. E ele encontrou alguns vínculos entre políticos do PT e a Unimed. Aí que ele fala, na mesma época, o presidente da Câmara, Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, usou um avião da Unair para ir à reunião do PT. A Unair, Unier, é a empresa de transportes aéreos da Unimed, do qual Marco Maia não pagou até aquela matéria pelo voo, promoção ou troca de favores. E ele traz lá a matéria do PT, né, para falar sobre isso. Aí depois ele fala assim, ó, em relação a Marco Maia com a Unimed já vem de antes. No dia 17 de fevereiro de 2011, Maia e o presidente da Federação das Unimeds e assessor da presidência da Unimed Brasil, não esqueça o nome, se encontraram em Brasília. Aí ele também fala que aqui ele escreveu de forma meio confusa, mas o Camilo Santana impulsou aí, né, como secretário de saúde, cara também que é ligado à Unimed. E aí que fica a grande questão, né? Grupos que fizeram a mesma coisa que a Prevent Senior fizeram, não sofreram nada. Talvez, né? Faltou para Prevent Senior fazer doações de campanha. Enfim. Revista Oeste traz essa matéria aqui para você ver, né? 870 advogados assinam manifesto em defesa do Conselho Federal de Medicina. Vem sendo aí, né? Meu Deus do céu. Você vê, ó, a Defensoria Pública da União pediu 60 milhões ao Conselho Federal de Medicina por resolução de 2020. Aquela que dava liberdade para os médicos. Ai, eu que falo que no Brasil rola perseguição de um lado. Você vê, né? A gente que pega no pé de excesso. A gente fica pegando no pé sem motivo. O antagonista sobre essa matéria aqui, ó. São Paulo estuda flexibilizar o uso de máscaras. E o Vitor Lucchesi fala o seguinte, ó. Quando o governo federal cogitou, era negacionismo puro e simples. Agora que a Prefeitura de São Paulo virou flexibilização. A nossa mídia só vive no duplo padrão moral. Quando é o governo, nada pode. Tá tudo errado. Quando é a turminha do Renan pode. A turminha do Lula pode. A turminha do Dória pode. Uma notícia aqui boa. Não sei se o Átila vai ficar feliz. Mas o Brasil tem a menor taxa de transmissão. Deve ser nos últimos... Comparado aí nas últimas semanas. Foi mal, viu, Átila? A gente vai caminhar para a melhoria da nossa sociedade. E aí chegamos na CPI. O Renan Calheiros perdeu toda a vergonha e assumiu, né? Assumiu o que todo mundo já sabia. O papel ativo da mídia durante a CPI. Vejam só isso daqui. Cadê? Essa CPI, ela é uma espécie da mãe das CPIs, né? Ela contou em todos os momentos com o apoio da sociedade e com uma destacada participação da imprensa nacional. Quer dizer... Todas as ações, elas, a maior parte, não todas, a gente não pode generalizar. Grande parte das ações da CPI, elas foram desdobramentos de movimentações que primeiro aconteceram na imprensa. A imprensa falava, a CPI fazia. Os requerimentos naquela época, a gente falou requerimento do Brasil Paralelo, do Senso Comum,
do Luciano Hang, do Facuri também, todo o pessoal lá da Cérebro de Sigilos foi baseado em quê? Matérias jornalísticas. Então é o tempo todo isso. Quando não, né? A CPI criava lá o fato, o factoide, e a imprensa vinha junto, ó, ferro e fogo para lenha na fogueira. Mas vamos continuar. Nós não teríamos esse resultado se nós não tivéssemos tido, em todos os momentos, a participação da imprensa. Sim, exatamente isso. Se não fosse a imprensa, a gente não teria chegado aqui. Se não fosse a imprensa, tratando Renan Calheiros como o as da ética, da moral e dos bons costumes. Num debate franco, né, que orientava planos para investigação, que fazia críticas ao comportamento da própria comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos vivendo um momento político muito especial. No próximo ano nós teremos eleição. Eu tenho ligações óbvias com algum segmento da política nacional, mas fiz questão, né, de não deixar que isso se manifestasse em função do trabalho. Não! Você votou contra a convocação do Carlos Gabas. Afinou a voz. O Gabas, que o seu filhinho... Bom, também comprou respirador, né? Também comprou, né? Pelo amor de Deus. Não chamou ninguém para prestar conta. Nenhum estado. Por quê? Porque a maioria dos estados envolvidos em coisas estranhas, ligados ao PT do Lula, que o Renan Calheiros apoia. Cara, como é que consegue ser cara de pau nesse ponto? Eu fico assim de cara. Eu fico de cara. Vamos continuar. Que teria que ser amplo, que eu estava cumprindo na comissão parlamentar de inquérito. Então, nós estamos chegando na reta final, incólume, né, com o grupo unido, com a maioria intacta, para aprovar igualmente um relatório como nunca se viu na história parlamentar do Brasil. Realmente nunca se viu, porque vai ser contra Bolsonaro, né? Vai ser contra Bolsonaro e vale tudo, porque o que você botar, a imprensa vai falar que tá bom e vai tentar validar. Aí você vê, a CPI realmente, da pandemia realmente vem sendo a mãe das CPIs, né? Produziu provas e alimenta 8 investigações de órgãos de controle antes mesmo de conclusão. A investigação feita pela CPI já alimentou com provas ou provocou a abertura de pelo menos 8 procedimentos em curso em 6 órgãos de controle, antes mesmo da conclusão do compartilhamento do relatório final, cuja votação está prevista para o próximo dia 20. É óbvio, é 7-4, vai aprovar. Não vai aprovar, é óbvio. O relatório do Renan Calheiros listará responsáveis por crimes na pandemia, sugerirá indiciamento e aprofundamento de apurações e será encaminhado aos órgãos responsáveis por investigar e pedir punição na Justiça, no Congresso e nas esferas administrativas. E vai servir, né? Como a gente falou, o pontapé inicial da CPMI das fake news foi dado. E vai ajudar também, né, outras coisas, os outros inquéritos que estão rolando realmente no judiciário, contra as milícias digitais, gabinete do ódio e tudo mais. Cara, a imprensa acha a coisa mais bonita e maravilhosa do mundo. Pode perseguir, né? Porque é bolsonarista. Bolsonarista não precisa ter direito. Olha só isso aqui. Nem olha, nem lê ainda. Olha pra imagem aqui antes de tu ler. Olha o sorriso. Olha a felicidade. Ela tá assim, ó. Ela tá num tom de felicidade. Essa jornalista, achando a coisa sensacional. Por quê? Porque a CPI vai querer agora uma frente pra continuar esse belo trabalho. Sabe? De lutar pelas vidas e contra esse governo autoritário de Bolsonaro. Eu vou deixar vocês ouvirem da própria Globo News, sabe? Um minutinho quebrado, o que é que eles estão defendendo. Olha só isso daqui. Sai a CPI de cena, entra uma frente parlamentar. É isso que eu quero falar com você. Já está aqui trabalhado, já está aqui para eu comentar contigo dessa frente parlamentar que vai passar a tomar conta, né, Otávio, depois do fim da CPI. Eles tinham pensado inicialmente numa estrutura de observatório inspirada no que aconteceu aqui na intervenção federal. Daqui a pouco eu posso falar sobre isso.
Mas a frente parlamentar ela tem a previsão regimental de funcionamento. Então é mais formal, digamos assim. O observatório seria algo informal. Então eles preferiram fazer uma frente parlamentar, que inclusive vai se chamar Frente Parlamentar Observatório da Covid. E deixa eu pegar aqui os objetivos. São 4 objetivos dessa frente parlamentar, que vai poder ter ajuda, né, de organizações sociais, mas basicamente... Vai poder ter ajuda das ONGs. Olha só, a gente vai matar com a ajuda das ONGs. Só nada. É o seguinte, acompanhar e fiscalizar o desdobramento da fiscalização, é dizer, oi Aras, tudo bem? Estamos aqui. Cobrar a responsabilização efetiva de todos os acusados, receber novas informações e denúncias sobre irregularidades e erros no combate à pandemia. Então nós temos o Queiroga aí, que continuará como ministro, e essa frente parlamentar vai substituir a CPI nesse papel de receber novas denúncias e, por fim, propor alterações legislativas. Mudanças da lei. Parabéns, parabéns. E a imprensa está achando sensacional. Tô sendo, né? A Lisa diz, o show não pode parar após a entrega do relatório. CPI, né, será criada uma frente parlamentar que contará com a ajuda das ONGs. Com o apoio da imprensa, as narrativas plantadas durante a CPI continuarão reverberando com o único intuito de tentar desgastar a imagem do governo Bolsonaro. Parabéns! E aí, né, a CPI, nosso glorioso aqui, Renan Calheiro, em seu relatório, avalia que a Polícia Federal não se esforçou para fazer relatório sobre gabinete do ódio. Por quê? Será que Olha só, porque a pessoa que mais está afetada com o gabinete do ódio no final da história é Bolsonaro. Bolsonaro iria se afetar e a família de Bolsonaro. Estaria então Bolsonaro interferindo na Polícia Federal para fazer com que eles não investigassem o gabinete do ódio? Interessante. A mesma tese do Sérgio Moro. A mesma tese do Sérgio Moro. Ou pelo menos isso daí pode, né, ajudar no inquérito do Sérgio Moro e toda a narrativa da imprensa. Quem diria, né? Renan Calheiro e Sérgio Moro trabalhando juntos. O relatório colocado à disposição dos senadores citava a necessidade de tempo para analisar os dados e repetia uma série de informações já de conhecimento público, disponíveis em fontes abertas, como a imprensa. Na visão dos senadores, a Polícia Federal teria que ter alocado a mão de obra que fosse necessária para analisar os dados, o que requer uma expertise que os consultores do Senado não têm. A culpa é da Polícia Federal. Não está perseguindo o suficiente e temos que combater, né, essas milícias digitais. Meu Deus, meu Deus. Você lembra que a gente falou lá do Nobel, da Nobel? Então, ela deu mais uma entrevista. Esqueci de colocar aqui embaixo que foi pro Correio do... Acho que foi Correio Brasiliense que ela deu entrevista. Posso estar errado. Os jornalistas brasileiros, né, estão doidinhos para falar com ela. Por quê? Porque ela é uma ávida, sabe, combatente contra a desinformação, as mentiras. Mariana Lessa, Nobel da Paz. Mentiras podem tirar vidas. Só olhe amarelo os pontos que eu destaquei. Problemas, coisas que para elas são problemas. Se você criar mentiras sobre esse tema, são problemas. Pandemia, mudanças climáticas. Ó, a gente falou esses últimos dias, hein? Tudo bem. A mentalidade de nós contra eles, a qual manipula fatos, líderes assim recebem poder por um curto período de tempo e no fim podem destruir o seu povo. A de Bolsonaro, não por meio de uma brutal batalha contra as drogas, do qual o presidente das Filipinas é acusado, mas através aí de uma doença. Mentiras podem tirar vidas. Por isso defendo responsabilizar as plataformas de redes sociais e os governos. Você acha que essa matéria, você acha que o próprio Nobel foi aleatório? Foi aleatório? Cara, assim, é ridículo achar que existe qualquer coisa desse âmbito que não seja político. Todos esses prêmios são políticos. Todos esses prêmios são políticos. Você fazer assim uma diferenciação técnica tem que ser algo assim muito, mas muito específico. Você consegue fazer, por exemplo, uma comparação técnica? Vamos pegar aqui uma coisa que não tem a ver com política? Vamos falar de esporte. Se eu te colocar, você e seu irmão,
um do lado do outro. Seu irmão tem, às vezes, não tem irmão, beleza. Você e seu amigo, seu melhor amigo. Não tem amigo, tá? Beleza. Você e qualquer pessoa. Se colocar duas pessoas na mesma sala assistindo a competição de skate ou de surf, eu perguntar quem for melhor, vocês podem ter opinião diferente. Um gosta de uma manobra aérea, outro gosta de uma manobra diferente. É subjetivo. Competição de ginástica artística. Aí já tem que falar, não é subjetivo, não, tem critérios, tem tudo mais. Beleza. Se não fosse tão subjetivo, a nota dos juízes eram todas iguais. Já quando você compara, por exemplo, atletismo, meu amigo, o que chegou em primeiro venceu, o que correu mais rápido venceu. Toda vez que você vê prêmio isso, prêmio aquilo outro, a mídia dando atenção, olha só, o Felipe Neto está na Time, comanda 100 pessoas mais frente do mundo. Cara, é política. Isso é política sendo feita na sua cara. Na sua cara. E sempre tem algum objetivo por trás. Sempre tem. Perceba como esse Nobel se encaixa perfeito com o que acontece no Brasil e os jornalistas estão buscando por mais entrevistas. Mais entrevistas. Nesse momento, que esses são os principais assuntos do Brasil, eles querem regulamentar nas redes sociais, tudo mais. CPM da Fake News voltando, PL do 2630, o encerramento da CPI da pandemia. Tem método, pessoal. Tem método demais. Aí um assunto que não deu tempo de falar ontem, hoje dá tempo. Ó. Passaporte mobiliza a rede bolsonarista. Eu não preciso nem terminar para você saber que se a rede bolsonarista, redes, estão preocupadas com o assunto, estão se mobilizando por ele, esse assunto é bom, né? Esse assunto é bom e os bolsonaristas são malvados. São malvados. Vocês estão vendo, o esforço para isso aí avançar tá grande. O esforço tá muito grande. Muito grande. Internacionalmente. Todo mundo tá vendo o que acontece em vários países. E você vê que a gente se pergunta, né? Será que essas pessoas que lutam por... Assim, elas não sabem que algumas coisas muito ruins podem acabar acontecendo? Você vê, né? Teve uma empresa aí, americana, de aviação, que teve que cancelar 1.800 voos, porque meio que falam o seguinte, alguns funcionários não apareceram porque estavam doentes. Mas as pessoas suspeitam que, na verdade, sim, as pessoas não foram trabalhar porque algumas não têm o passaporte. O tal do passaporte. O que essas pessoas querem? Essas pessoas realmente estão preocupadas com as vidas e tudo mais? Esse é um assunto aqui, cara, que a gente... Olha, acho que a primeira vez que a gente falou desse assunto foi... lá, ano passado a gente falou sobre isso, mas eu vou falar assim, quando esse assunto começou a tomar uma forma maior, foi até criticando os ministros do governo. Criticando o Gilson e o Queiroga, que vieram nas redes sociais para defender a proposta. O Gilson hoje jura de pé junto que ele nunca defendeu. Aí você vê isso daqui, é o que dá um pouco de esperança. O Texas proibiu qualquer entidade de ter isso daí. Acho que isso deu tempo de comentar no vídeo de forma rápida. Não vai. Não vai. Aqui na Austrália tá meio complicado. Isso dá para falar porque não gera polêmica. Em New South Wales, o estado, eles meio que reabriram agora, mas só para quem tá, né, carimbado. Porém, no dia 1º de dezembro, eles estão chamando do Dia da Liberdade. Aí, quem tomou e quem não tomou terão os mesmos direitos. Enfim, estou esperando para ver como é que vai ser o desenrolar. Mas é um problema que vem assolando o mundo. Quando tiver uma coisa dessa, fica pouco e bom, né? A liberdade sendo colocada em primeiro lugar. E aqui entra no rol daquelas coisas que a gente também falando recorrentemente sobre narrativa, domínio da narrativa, entender o cenário do Brasil. O Herbert fala o seguinte, ó, o passaporte é aprovado por 70% dos brasileiros, diz a Paraná Pesquisas. Eu não duvido disso. Acho plausível estimar que 1/3 apoie cegamente tudo que vê na TV, tudo que a TV diz que é melhor. 1/3 ser contra, acho normalzíssimo, e 1/3 ser indiferente, mas caia para o lado que oferece mais prestígio social. A realidade é que o brasileiro adora coisas de graça e da moda. É acostumado com o imunizante, não vê motivo para não tomar, gosta de sinalizar virtude para obter aprovação social, curte, né, um autoritarismo elitista, acha que, se não for obrigatório, esse povo ignorante não colabora. As ideias que dão suporte a isso já estão nas mentes e nos corações das pessoas há muito tempo. Se você ainda adiciona o medo nas pessoas, sabe, na psicológico, na equação, meu amigo, já era.
sem chance de conversa racional. O mais fácil é tirar proveito. Foi o que a maioria dos políticos fez e continua fazendo, né? Tentando tirar proveito da situação. Esqueci de fechar aqui o Telegram. Deixa eu fechar aqui para não... Cadê? Pronto. Não fecho o Telegram e eu não consigo avançar no meu slide agora. Agora que eu vi. Não vou fechar o Telegram. Voltando. Mas enfim, gente. Esses temas, às vezes a direita lê assim de uma forma como se, não sei o que, blá blá blá, o Brasil. A grande parte do Brasil apoia. Ou a gente parte dessa premissa para debater o tema, que muitas pessoas concordam, e faz a postagem falando, cara, olha o que está acontecendo, olha o outro lado, vai conversando na manha, faz alguns questionamentos, ou não vai. Muitas coisas são debatidas como se o Brasil inteiro fosse contra, sendo que não. Realmente, assim, as pessoas que se debruçam sobre acompanhar a política diariamente é uma parcela pequena da sociedade. Pequena. Some todos os canais de direita aí do YouTube. Meu amigo, eu chutaria que tem sei lá, umas 5 milhões de pessoas. Se muito, 10 milhões. 10 milhões é 5% da população. Então, não dá pra partir desse pressuposto. Aí você vê aqui, ó, olha só. Erramos na abordagem do caso da mãe que culpou, né, lá pelo filho. Não vou nem comentar muito, acho melhor você só ler aí e entender o que tá falando. Felipe Neto voltou nas redes sociais para falar o seguinte, ó. Existe uma explicação para ter tanto médico fascista safado? Ou é puro suco de elitismo branco mesmo? O Jean Willis fala, né? Puro suco de classe média istas e corrupta. É assim que a esquerda trata, né? A classe médica. Você vê, né? O cara da elite intelectual, ele sabe mais do que a classe médica. O cara sabe mais que a classe médica, né? Aí você vê, ali o Jean Willis, a gente sabe que é uma movimentação política. Mas aqui, o Cláudio, ele se enquadra ali num terço que o Ebert está comentando na thread. Você vê, ó, olha a resposta dele pro Felipe Neto. Eu, como motorista de Uber, posso afirmar, algo está errado na formação médica do Brasil. Deixa eu ler de novo, ó. Eu, enquanto motorista de Uber, posso afirmar, algo está errado na formação médica do Brasil. Realmente, né? Especialista. O cara é motorista do... Não querendo desmerecer. Tudo bem. Sempre que converso com algum, vem um puro suco do bolsonarismo, o combo do ódio, negação da ciência e o F, para quem não pode pagar por uma boa saúde e educação. Eu, como um motorista de Uber. Tá bom, irmão. Tá bom. Tá bom. E aí, né? Falando de economia também, quer dizer, na verdade, falando um pouco aí da pandemia, a Denise Campos de Toledo, essa maravilhosa jornalista e mais especificamente comentarista de economia, Jovem Pan, né? TV Coco, TV Gazeta, blá blá blá, no Instagram, falou o seguinte: não entendo a argumentação de que o Fique em Casa é responsável pela inflação. Inflação vem principalmente de crise de energia, quebra de safra por clima e alta de combustíveis. O que isso tem a ver com o isolamento que evitou o número de óbitos maior do que o que tivemos, né? Bom, ela não sabe. Ela dá assim uma explicação bem, mas muito simples, sabe? Muito simples. É o seguinte: quando as pessoas ficam em casa, você acaba também quebrando a cadeia de produção. Quando você quebra a cadeia de produção, você produz menos. Se você produz menos, você tem menos oferta. E a gente sabe que normalmente preços é uma relação entre oferta e demanda. As pessoas, elas mantêm a demanda. A demanda não baixa, a demanda continua. E durante esse período de pandemia, todos os governos ao redor do mundo ofereceram algum tipo de pacote de auxílio, o que acabou também por colocar algum dinheiro na praça. Então a demanda continua e agora as pessoas têm um dinheirinho, algumas pessoas, né, têm um dinheirinho a mais para gastar em alguns itens que talvez eles não fossem comprar. E aí, assim, com a menor oferta e com a maior demanda, os preços sobem.
mas ela é comentarista de economia. Parabéns. Gênia. Sensacional, sensacional. E aí o tema de inflação, que muita gente quer colocar Bolsonaro como um grande vilão, não vou nem defender Bolsonaro, mas quero que as pessoas pelo menos reflitam um pouquinho falando o seguinte, ó. Como é que posso falar? Wholesale é o varejo, né? Os preços no varejo na Alemanha aumentaram em 13,2%, maiores desde a crise do petróleo em 74. Inflação na Alemanha, 13%. Japão, índice de preço de bens corporativos, que mede o preço que as empresas cobram e antecipam seus bens e serviços, subiu 6,3% em setembro em relação ao ano anterior. Eu até cheguei para minha sogra e falei, na verdade eu falei para minha mulher, para minha sogra, tem um mês. Há um mês atrás eu falei, ó, fala para sua mãe, a mãe dela tem um restaurante, faz uma placa, coloca lá na frente do restaurante para falar o seguinte, ó, estamos trabalhando arduamente para, sabe, oferecer o melhor serviço e tudo mais. O mundo vem passando por problemas e estamos fazendo de tudo para não aumentar os preços. Aí vem a mulher, por quê? O que é que isso tem a ver? Bababá. O que é que a vida, por mais que agora temos mais algumas coisas, estava bem normal as coisas na Austrália. Aí o que aconteceu? Essa semana, tá lá, eu soube lá para encontrar a mulher no computador, tá lá, ela tá fazendo o que? Não, tô atualizando aqui os preços lá do restaurante. Eu falei, né? Porque, não, tudo subiu de preço. Falei, custava então ter colocado uma plaquinha? Aí eu perguntei, pergunta aí, agora eu pergunto, se questione agora, imagina lá o cliente. Ele chega agora, final de semana para comer, encontra o preço mais caro. E aí, ele vai ficar feliz ou vai ficar chateado? Vai ficar bem chateado. De uma hora para outra, nem avisar a ele. Isso é um problema mundial, gente. E pro ano que vem, eu tô vendo umas perspectivas bem ruins também pro mundo, principalmente no âmbito da comida. Podem esperar aí mais alta de preços. E eu não sei assim o que é que pode ser feito para reverter. Isso aí envolve baixa produção, crise energética. A crise energética impacta na produção de fertilizantes. Isso daí, cara, fertilizante. Imagina, não precisa explicar, né? Fertilizante, produção de comida. Enfim, tem um cenário aí bem complicado pela frente. E só para fechar aqui o vídeo, porque não tinha mais coisa para falar, mas dá para falar também depois, porque tinha uma thread aí, tem que comentar com calma. A gente comentou bastante sobre a questão, né, do absorvente, que envolve dinheiro, envolve economia. E aquela coisa. Nunca para lá. Você dá a unha, ele quer a carne. Você dá a unha, a carne, ele quer o dedo. Depois quer a mão. Aí quer o pulso. Aí quer o antebraço, quer o braço, quer o ombro. Não para. Não para. Projeto de deputado de Minas Gerais propõe a criação do SUS animal em todo o país. Para, sabe? Não. E vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. E quem que paga? Quem é que paga? Vai pagar quem? Vai ser de graça? O veterinário vai trabalhar de graça? Aí o Luiz Camargo diz, depois do absorvente grátis, vem aí o SUS para animais. Estão falando daqueles que lá, tem não daqueles que apertam 13 nas urnas. Em um país onde aposentados acabam perdendo a vida nas filas de espera em um simples exame, cogitar serviço veterinário custeado pelo Estado, cara, é um escárnio. Realmente, assim, o pessoal às vezes não tem um meio que se mancou, né? Para entender o que é que está acontecendo, principalmente no país. Então, por hoje é isso. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Hoje tem Hora do Strike, às 8 da noite. Todo me atrapalha com o horário novo. Vamos estar discutindo aí, provavelmente, os principais assuntos aí dos últimos dias. Se inscreve nas minhas redes, se torne membro do canal, dá aquela ajuda. Devo também estar amanhã lá na plataforma roxa. Tá entrando, tá batendo normalmente assim, um papo mais descontraído, às vezes respondendo algumas perguntas de vocês. Quem quiser ir lá, bater um papo, trocar ideia, sempre fico lá lendo o chat. 5h30, entre 5h30 e 6h30, qualquer horário. Não tem hora para começar. Tô com paciência, às vezes fico 45 minutos, às vezes fico 1h30, mas é isso. Fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, estamos juntos e valeu, meus amigos. Fui!